Bom dia a todos, que satisfação tê-los aqui conosco. Então, vamos dar início ao nosso webinar Transformando o RH para o Ambiente de Trabalho Moderno com a Gestão de Documentos, o tão famoso ECM, né? O meu nome é Marúcia Streck, eu faço parte aqui da equipe do comercial da MGS e eu hoje vou estar apresentando o webinar, então, em conjunto com o meu colega Jaime. Que a gente vai ver hoje, então, aqui nesse webinar, né? Nós vamos falar um pouquinho, fazer uma breve apresentação da nossa empresa, vamos mostrar rapidamente quem somos nós, né? Vamos falar sobre a gestão de documentos para RH, apresentando algumas das soluções que nós dispomos, como a admissão digital, a assinatura de folha ponto digital, né? E outros processos também de RH que nós fazemos com, com o nosso software Neutron, que é o que está sendo demonstrado aqui hoje. E agora o Jaime, então, vai nos apresentar um pouquinho da nossa empresa e vai dar continuidade. Então, a MGS já é uma empresa, né, uma empresa gaúcha, que atua no mercado aí há mais de 30 anos, fornecendo soluções exclusivas para a gestão de documentos, processos e conteúdo empresarial, né? Então, ela atende aí diversos segmentos, né, clientes de diversos segmentos, fornecendo esse tipo de solução, como RH, né, o setor de RH, o setor de financeiro, também o segmento de saúde, educação, entre outros, né? E o software Neutron é um produto da MGS, é desenvolvido pela MGS, né, ela presta todo o suporte e é uma plataforma completa para a gestão de documentos, né, que envolve captura, armazenamento, né? A plataforma hoje ela está na nuvem, então, a implantação fica bem simplificada, tem uma série de vantagens, né? E ela garante aí a segurança, né, a integridade, a confidencialidade dos documentos, né? Tudo conforme a LGPD. Certo? Aqui estão alguns clientes aí da MGS, né, nos acompanham, que confiam no software Neutron aí para fazer a gestão dos seus documentos. São clientes de longa data. E hoje a ideia é mostrar um pouco, né, de como o software Neutron pode transformar o RH para um ambiente de trabalho moderno, né, com essa tecnologia de gestão de documentos. Então, a nossa experiência aí, a gente, nos últimos anos, né, atendendo essas empresas aí de diversos segmentos, o setor de RH, o departamento de RH sempre apresentou diversos desafios. Então, geralmente no início de uma implantação, quando a gente perguntava, né, quanto tempo leva para encontrar um documento, a resposta número 1 é 10, 15 minutos, e a resposta número 2 é de 2 a 3 dias, quando encontra o documento, né? E aí a gente pensa numa empresa que tem uma pessoa que precisa fazer, né, 20, 30 pesquisas por mês, o tempo que se leva, o tempo que é gasto aí para a localização de um documento. Então, a missão, né, do software Neutron aqui é permitir que um documento seja encontrado em 10 segundos ou menos, né, simplificar esse trabalho, né, de pesquisa, além de outras tarefas aí que vão deixar de ser manuais para serem processos automatizados, né, fazerem parte de processos automatizados. Então, nós temos visto aí, né, ao longo do tempo, funcionários sobrecarregados, às vezes, com tarefas manuais, repetitivas, né, acompanhando aí prazo de documentos, planilhas de Excel, tendo que digitar várias vezes a mesma informação, né, as mesmas informações em sistemas diferentes, sistemas diversos no RH, né? E, com a tecnologia do software Neutron, nós temos conseguido aí trazer, né, o setor de RH para um ambiente mais moderno, mais ágil, né, permitindo que processos como o onboarding, né, de novos funcionários sejam simplificados, né, trazendo realmente
facilitando, né, a vida dos novos contratados e também dos funcionários do RH, e ao mesmo tempo centralizando o acesso aos documentos, né, garantindo aí a privacidade, colaborando aí com as políticas de ESG, né, fazendo bem para o meio ambiente, com a redução de papel, né, reduzindo os arquivos físicos, né, e também alinhados aí, permitindo que a empresa atenda aí com a conformidade, né, conforme compliance, certo? E nós vamos mostrar duas soluções hoje, né, que são soluções focadas aí no RH, soluções que qualquer RH tem, né, para demonstrar aí as capacidades do software neutro, certo? Então, as ferramentas que vão ser apresentadas aí, elas vão automatizar esses dois processos, mas lembramos que nós temos outros processos, né, de RH automatizados, como a avaliação de desempenho, a entrevista de desligamento, assinatura eletrônica de contra-cheque, de contratos, de folha-ponto. E agora eu vou passar para a Marúcia e apresentar para vocês a admissão digital. Então, vou mostrar para vocês como é que acontece a admissão digital com o software neutro. Bom, na realidade, nada como nós começarmos da maneira certa, né? Então, o melhor momento para organizar a documentação de RH de um colaborador, com certeza, é durante o processo de admissão. E para que o setor de RH possa focar nas pessoas, prestar um atendimento mais humanizado, a admissão digital com software Neutron vai nos garantir, então, uma admissão simplificada e na palma da mão, porque ela pode ser feita pelo próprio candidato de forma 100% eletrônica, através de um celular, um tablet ou computador. O processo de admissão pode ser feito de qualquer lugar do mundo, né? Porque ele vai poder preencher o formulário e anexar os documentos através do celular mesmo dele, né? Os dossiês, então, vão ser completos e centralizados. Nós vamos ter certeza de que todos os documentos necessários foram recebidos e estão guardados em um local único, seguro e de fácil acesso, né? E ainda nós temos a segurança das informações, porque nós utilizamos o software Neutron, utiliza, né, um serviço da Microsoft para armazenar os documentos e as informações, o Azure, né, a nuvem da Microsoft, que entrega atualmente o maior nível de segurança e disponibilidade encontrado no mercado. O processo de admissão, então, vai ser simplificado e com mais agilidade no processo, né? Porque vai ser digitalizado todo o processo, né? Não só os documentos. Os formulários eletrônicos são inteligentes. Os próprios candidatos podem preencher os formulários de forma eletrônica, através do celular, de forma simples e fácil. Há a padronização de dados e redução de erros, porque em um formulário eletrônico, nós podemos determinar quais campos são obrigatórios, né? E também tem a validação das informações. Então, isso diminui os erros e aumenta a qualidade do processo. E nós também temos, então, os dossiês eletrônicos, né, com toda a documentação que garante o recebimento, então, de todos os documentos necessários para o processo. O acesso dos dados é centralizado, né? Porque o Neutron é o ECM e guarda os documentos de forma indexada e centralizada, facilitando a busca dos documentos sempre que necessária. E o processo é todo sem papel, né? E como todo o processo é feito de forma eletrônica, o resultado final
é um processo sem papel. Bom, quais são os problemas, então, vou fazer um comparativo aqui, né, entre a situação atual de como é feito hoje com o processo utilizando o papel e como que é com a utilização do software neutro. Quando nós temos formulário em papel, então quais são os problemas que nós encontramos no formulário em papel? Bom, pode ficar um campo em branco que não foi preenchido, ele pode ser preenchido de maneira ilegível, né? E nós podemos ter também dados inválidos, porque não conseguimos ver alguma informação, né? Pode ficar, então, dados inválidos. Com o software Neutron, então nós não vamos ter os campos em branco, porque os formulários eletrônicos inteligentes, eles podem ter campos obrigatórios, então tudo que for obrigatório não vai ficar em branco, porque se ficar em branco não vai ser permitido o envio do formulário. As informações, então, não vão ser ilegíveis, porque foi tudo digitado. Não vamos ter nada invalidado, vão ser todos campos válidos, porque, campos como CPF, por exemplo, o software Neutron faz a validação desses dados. Se por acaso um número foi digitado a menos ou incorreto, o candidato vai ter que corrigir isso para poder enviar, né. E também não vai ser nada ilegível, né, porque está tudo digitado. Além disso, então, tem a questão do retrabalho. Como os dados podem ser aproveitados, né, por outros sistemas através de integrações, então não há necessidade de outros setores que precisem dos dados do novo funcionário admitido, o setor de segurança do trabalho, ou qualquer outro setor que necessite, né, não vai precisar digitar tudo de novo. O software Neutron, então, ele pode ser utilizado, então, de forma rápida e fácil. É muito rápido implementar. Por quê? Porque ele não necessita de programação, né, ele já está todo feito, né, e precisa apenas personalizar ele com a cara da empresa. Então, em poucos dias já é possível, começar a utilizar todos os benefícios e a admissão digital nos garante. Como que é a admissão hoje? Como é que vocês fazem a admissão hoje com esse processo em papel? Então, o candidato aprovado recebe a comunicação, né, por e-mail ou por WhatsApp, às vezes recebe até já algum formulário, a lista dos documentos que tem que levar, né. Ele vai até o RH, né, às vezes recebe a ficha só lá, a ficha de admissão em papel, né, e a lista dos documentos necessários. Ele retorna para casa, vai juntar essa papelada toda que precisa, né, e depois preenche a ficha à mão, né, junta os documentos, volta no RH e todo esse vai e volta, acaba que o setor está precisando da pessoa e a admissão ainda não ocorreu. Aí ele volta no RH, o colaborador do RH vai verificar essa documentação, a ficha, se está tudo preenchido, se está ok, vai fazer uma cópia dos documentos, né, uma cópia reprográfica. Se faltou algo, o candidato ainda vai ter que voltar e buscar o que está faltando de documentação. Aí, de posse de tudo, dos documentos, de tudo que é necessário, o colaborador do RH vai ter que digitar essas informações, então, da ficha, anexar a documentação, né, fazer uma pasta nova,
física para o colaborador, depositar tudo isso lá, quer dizer, é muito tempo e muito trabalho. E fora que esse arquivo físico, ele vai cada vez ficando maior, cada vez vão ser mais documentos, né, que vão ter que ser colocados lá. Já com o software Neutron, como é o nosso processo de admissão? Então, o candidato aprovado recebe um link por e-mail ou por WhatsApp, tá? Nesse link, ele vai ter acesso ao formulário de admissão eletrônico, que é esse formulário inteligente que eu tinha falado, né? Esse formulário pode ser preenchido no próprio celular do candidato. Quer dizer, aonde ele tiver, se ele tiver em viagem naquele dia, ou mesmo que ele não more no mesmo local, né, alguém que vai trabalhar, em home office, ele já pode preencher no mesmo dia. Pode ser no celular, no tablet, no computador, né, e em qualquer lugar. Após ele preencher, ele tam o os dados, né, ele também vai fazer ele também vai anexar os documentos, né, vão ser a captura de imagens ou mesmo pelo upload de documentos, de arquivos, né, que ele já tenha salvo. E quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, então ele vai poder, fazer o envio do formulário. E agora é só o o colaborador do RH, então, revisar toda essa documentação e já está pronto. Em um clique, então, a pasta digital do novo colaborador já está criada. É fácil isso, né? Legal. Então, lembrando então que a admissão digital, celular, tablet, computador, em qualquer lugar dá para fazer. Esse QR Code que vocês estão vendo aí azulzinho, se vocês olharem tem os meus dados, né, meu nome é Marúcia Streck, vocês podem salvar isso, para depois entrar em contato comigo, e agora eu vou mostrar para vocês como é que acontece na prática essa admissão digital. Vou mostrar um pouquinho para vocês do software Neutron por dentro. Então aí nós temos um formulário eletrônico de admissão, com os campos, necessários para serem preenchidos. O candidato vai preencher todos esses campos, depois ele vai assinar, tá aí a assinatura do candidato. Após ele assinar, ele vai fazer o upload dos documentos necessários ou captura das imagens dos documentos. E quando tiver tudo ok, vai ser permitido a ele o envio e ele vai enviar com todos os campos preenchidos. Nesse momento que foi enviado, o RH vai receber então um e-mail com informando que um candidato então já enviou toda a documentação. Ele vai então fazer o login no software Neutron, vai poder ver ali as tarefas que estão pendentes, né, vai clicar nessa tarefa e ali já está a ficha, então, do candidato, preenchida, né, com todas as informações, para ele poder, revisar isso, e ele vai poder ver também os documentos, aí está a frente da cédula de identidade, o verso da cédula de identidade que foi anexada, a carteira de trabalho e toda a documentação necessária vai estar ali para que possa ser observada. Aí, depois de toda a conferência, o colaborador do RH, então, pode colocar um carimbo para mostrar que tudo já está ok. Tá aí, então, a ficha do candidato com o carimbo que o software Neutron anexou, né, tá aí o carimbado já, e tá pronto o processo.
E agora então, que eu já mostrei para vocês a admissão digital com software Neutron, eu vou passar de volta para o nosso colega Jaime, e ele vai mostrar para vocês o próximo processo, como fazer então a folha ponto com software Neutron. É contigo, Jaime. Então, é outro processo aí que foi automatizado, né, com folha ponto. A assinatura de folha ponto é um processo que toda empresa tem, né, e relembrando que as ferramentas empregadas aí são empregadas nesses processos, servem para automatizar qualquer tipo de processo com documentos, né, qualquer outro processo. Então, a gente sabe que é preciso, né, focar nas pessoas, né, com qualidade, e a gestão de processos começa com pessoas, né, não com processos, e a boa gestão de documentos ela pode garantir, né, essa, essa simplicidade aí nas tarefas, né, com documentos, reduzindo aí as tarefas manuais e dando mais facilidade no dia a dia, né, na rotina. Então aqui gostaria de fazer um comparativo aí, né? Hoje a gente sabe que muitas empresas elas já têm um portal de assinaturas, né? Então, de alguma forma já colocam um certificado, ali, uma assinatura no documento, e depois elas acabam guardando numa pasta no computador, né? Ah, ou até mesmo num portal de assinaturas e fica lá e a gente sabe que tem uma outra outras funcionalidades aí que ficam de fora, né? E são importantes para garantir um processo fluido, um processo 100% digital, né? Então, além, né, de assinar o documento eletronicamente, o Neutron faz a incorporação dos arquivos, então o Neutron faz toda a gestão dos arquivos, ele tem a capacidade de fazer a leitura do conteúdo dos documentos, então por isso que ele sabe que a folha ponto do Jaime, né, com o CPF tal, do departamento tal, né, ele vai reconhecer esse documento, vai pegar esses dados, vai reconhecer que é uma folha ponto, né, que não é um contrato, não é um processo de admissão, ele vai reconhecer que é uma folha ponto, que se trata de uma folha ponto, e vai enviar para o portal automaticamente, né, sem ninguém precisar executar nenhuma tarefa. O Neutron faz o envio, faz a indexação desses documentos, e uma vez que ele já conhece ali quem é o signatário, ele vai fazer o processo de notificação. Então, ele vai enviar um e-mail, vai enviar uma mensagem para o WhatsApp do funcionário, né? E o funcionário vai poder assinar esse documento de forma digital. Do lado do RH, o gestor ele vai poder acompanhar todo o processo, né? Desde o envio das folhas pontos, vai ficar sabendo quem já assinou, quem falta assinar, o que foi cancelado, interrompido, né? Se tem algum novo signatário para cadastrar, ele vai ter um dashboard para acompanhar isso daí tudo, né? O Neutron vai fazer a baixa desses documentos assinados, né? E vai armazenar esses documentos indexados aí num repositório seguro para, quando precisar de fazer uma pesquisa, encontrar um documento, seja fácil e rápido. Então, fica um processo simplificado, né, no próprio celular, na palma da mão ali, para poder assinar seu documento, né, apenas um clique, e com toda a segurança aí, a confidencialidade, né, a privacidade dos dados, e fica muito fácil depois, né, quando precisar montar um dossiê para atender uma demanda trabalhista, alguma solicitação, acessar esses documentos, montar um dossiê para enviar. Então, aqui, os componentes aí da solução, né, é a assinatura digital, né, vai tornar um processo mais fácil, né, vai ter o dashboard para controle, né, vai ser um processo fluido, sem papel, ecologicamente correto, né. Os acessos aos dados fica centralizado, então não vai ter mais folha ponto espalhada pela empresa, né, tudo vai estar acessível num local, né? E os dossiês eletrônicos aí, que é outro forte, né, para simplificar o atendimento de solicitações. Então, aqui o paralelo de um processo, né, de folha ponto com papel e utilizando o software Neutron.
Então, a dificuldade em coleta de assinaturas ela vai ser diminuída, né? Porque as coletas de assinaturas são pelo celular ou pelo browser do computador. O retrabalho, aí, a lentidão no processo vão ser resolvidos com o Neutron fazendo a importação, a leitura do conteúdo, a indexação, a notificação, a baixa, o armazenamento, tudo isso de forma automática, tá? Então, todo aquele trabalho que o gestor do RH precisava ter para localizar as pessoas, ir atrás, né, coletar as assinaturas, o Neutron é que vai fazer todas essas tarefas de forma automática. Para acompanhar esse processo, então, através do dashboard, né, vai ficar mais fácil. E outro exemplo aí de processo que em poucos dias vai estar funcionando, né? É apenas configurar aí com as informações da empresa, né, que o Neutron vai estar disponível aí para a empresa utilizar, e é um processo de implantação bem simples, né? Então, dando uma repassada aí no processo, quando ele é em papel, né? Então, aí o gestor tem que imprimir todos os documentos, separar os documentos por filiais, setores, né? Enviar esses documentos para os responsáveis, coletar as assinaturas, acompanhar o andamento das assinaturas, receber os documentos assinados, ficar cobrando, né, o pessoal que fica demorando para assinar o documento, né? Depois ficar arquivando um por um nas pastas dos funcionários, né, ou guardando em arquivos, né? E quando o processo acaba ali, está concluído, né, começa tudo de novo, ali, né, quase na hora de começar tudo de novo, né, e na hora que precisa encontrar um documento, fica bem complicado, né, ficar procurando aí em pastas de arquivadas em papel. Com o software neutro, então, basta salvar o documento numa pasta, né, que o software Neutron vai fazer todo o resto. A inteligência artificial do Neutron vai fazer leitura, classificação, indexação e vai distribuir essas folhas para coletar assinatura e depois reunir tudo num repositório seguro, né? E isso fica bem mais fácil aí para atender as solicitações. Certo? Então, o processo ele pode ser acessado aí por celular, por tablet, por computador, né? Multiplataforma. Aí está meu QR Code também, quem quiser entrar em contato para saber mais sobre essas soluções. E aqui está como é feito, né, no Neutron ali, né? Arrasta o PDF ali, geralmente o RH, né, já tem, acaba gerando um arquivo com as folhas pontos de todos os funcionários, né? É bem fácil transformar um arquivo em PDF e arrastar para uma pasta. E essa pasta vai estar sendo monitorada pelo software Neutron. Então, vai ter o robô, né, com a inteligência artificial do Neutron, olhando para essa pasta, aguardando, né, que caia um arquivo. No momento que esse arquivo ele é salvo na pasta, o Neutron Desktop, que é o robô aí do software Neutron, fica fazendo essa importação, a classificação, a indexação dos documentos, né, a notificação. E o resultado aqui é que o funcionário já vai receber ali uma mensagem no seu WhatsApp, né, ou através do seu e-mail. Essa mensagem vai conter um link seguro, né, para que ele possa clicar e acessar a plataforma de assinatura. Então vai ver aí uma página personalizada com o logo da empresa, onde ele vai poder visualizar o documento. E fazendo a visualização, ele pode marcar que está lido, né? Se ele estiver de acordo, vai clicar no botão Estou de acordo e será aplicado um certificado digital ao documento. Ok? Caso ele não concorde, tenha alguma coisa errada, ele vai poder cancelar o processo, interromper, o RH será notificado, providenciar correção e postar novamente para assinatura. Okay? O certificado é aplicado no documento. Agora, no RH, o gestor consegue ver aqui o processo, né, as etapas do processo, né, o que ainda está aguardando assinatura, quantas folhas estão aguardando, quantas folhas já foram assinadas, né, o que foi cancelado, interrompido, ou até mesmo os signatários que precisam ser cadastrados no sistema para receber o documento, né.
clicando ali na tarefa para ver o que já foi assinado, ele vai ter aqui a folha ponto, né? Dá para perceber que agora tem uma marca d'água no documento, né, com os dados da assinatura. E se ele folhear aqui, né, para a direita, ele vai conseguir ver o documento completo, né, e também o protocolo de assinatura. Esse documento ele vai ficar anexado, né, ao documento de folha ponto e vai ter aqui as principais informações aí sobre a assinatura, né, cumprindo aí uma recomendação lá vai ter o selo também da medida provisória de CP 2000, né, 2200, que é a medida provisória que regulamenta, né, esse tipo de assinatura digital. E também os dados ali do assinante, né, como o CPF, o e-mail, os dados principais ali. E além desses processos, né, de admissão digital e folha-ponto, nós temos outros aí, né, entre eles a assinatura do contra-cheque também digital, né, de assinatura de contratos, a entrevista de desligamento, né, e além de outros processos de RH que simplificam o dia a dia dos funcionários, certo? Então, nós acabamos aqui a demonstração, a Marúcia e eu agradecemos, né? Aqui estão os nossos contatos. Não sei se a Marúcia gostaria de falar alguma coisa. Eu recebi 2 perguntinhas aqui e vou te passar então a primeira. Estão perguntando se é possível fazer integração. Sim, é possível. O software Neutron tem alguns métodos de integração, né? Mas o principal deles é através de uma API. Então, é possível criar uma interface para que o Neutron converse com outros sistemas, né? Com o sistema de RH, por exemplo, né? Fazendo com que as informações do RH complementem ali um processo do Neutron e também vice-versa, né? Que o Neutron forneça aí, envie informações para atualizar os processos do RH, do sistema de RH, né? Então, dessa forma, é possível chegar ao ponto, por exemplo, de se ter ali no RP mesmo um botão para poder acessar uma tela de pesquisa, consultar os documentos, né, e visualizar as informações. Ok? E a segunda pergunta, então, é se qual o tamanho, né, de uma empresa para utilizar a nossa admissão digital, o número de colaboradores que precisa ter para assinatura de folha-ponto, de contra-cheques. Então, o pessoal está perguntando. Essa respondo, então, eu mesma, né? Nós temos clientes, então, desde 30 funcionários, acho que até um pouco menos, tá? Até 10.000, mais de 10.000, né, Jaime? Até mais de 10.000 funcionários que utilizam o software Neutron para fazer assinatura de folha-ponto, de contra-cheque, admissão digital. E, por um exemplo, tem um banco aqui do estado, né, que é o maior banco aqui em movimentação financeira, né, e tem bem mais de 10 mil funcionários e todo esse processo roda tranquilamente dentro do software Neutron, né, com toda a segurança. Ok? Temos mais alguma pergunta, moça? Então, nós não temos mais uma pergunta, mas eu quero chamar atenção para o pessoal, então, que quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós, está aí o nosso site, www.mgsi.com.br, e também tem o site do Software Neutron, para quem quiser ver outros processos que nós temos disponíveis, saber um pouco mais, www.softwareneutron.com.br, né? E façam aí um print, quem sabe, dessa tela para guardar todas as nossas informações. Fiquem à vontade para nos chamar em outro momento, agora, em seguida, né? Para nós agendarmos demonstrações e poder mostrar um pouquinho mais, entender mais a necessidade de vocês, né? E poder ver como que o software Neutron pode auxiliá-los e agregar mais
dependendo, né, aí das necessidades de cada empresa. Muito obrigada. Então, eu agradeço também a participação de todos. Para mais, tem mais perguntas aqui, mas não vai dar tempo de responder todas. A gente vai procurar colocar essas informações aí, responder por e-mail, né? Responder futuramente também em outros vídeos. E agradecemos a presença de todos aí. Tenham um ótimo dia, né? Um abraço para todos.